Olá, quinto ano, bom dia! Sejam bem-vindos para a nossa aula de matemática, unidade 1, sistemas de numeração, da página 143 a 147. Na página 143 tem um texto, vocês vão ler e após a leitura responder as questões, ok? Continuando, sistema de numeração decimal. O que seria de nossas vidas sem os números? A necessidade de registrar quantidades foi percebida por diversos povos, entre eles os hindus, séculos atrás, quando inventaram alguns símbolos para contar objetos e animais. Por exemplo, com o passar do tempo e com a influência árabe, esses símbolos foram se modificando até ficarem da forma que conhecemos hoje. Veja a seguir os símbolos que representam o número 10. Lá na página 144 você vai poder observar as figuras. Algarismo indo-arábico, o número 10, em algarismo indo-arábicos. Letra do nosso alfabeto, escrito, D, E, Z. Algarismo romano, representado pela letra X, o símbolo egípcio, a letra U, o símbolo japonês e o símbolo maia. O número 10, por exemplo, é representado por dois algarismos. Podemos escrever qualquer número com os algarismos indo-arábicos. Número é associado à ideia de quantidade. Algarismo é cada um dos símbolos que representam os números. Usamos o sistema de numeração decimal para contar e escrever os números. Esse sistema tem como base o número 10. Os agrupamentos são feitos de 10 em 10 e são utilizados 10 símbolos, que são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Continuando. Vamos falar agora sobre classes e ordens. No sistema de numeração decimal, cada posição que um algarismo ocupa no número é denominada ordem. Com a base do sistema de numeração decimal é 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. Assim, 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena, 10 centenas formam uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar, 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar, 10 dezenas de milhar formam uma centena de milhar, 10 centenas de milhar formam uma unidade de milhão e assim por diante. Cada algarismo representa uma ordem. As ordens números são contadas da direita para a esquerda. Veja um exemplo com o número que representa o total da população indígena da região sudeste do Brasil, que é 97.960. Tudo isso que eu estou falando está na página 145 do livro de vocês, ok? 97.960. O 0, primeira ordem, unidade simples. O 6, segunda ordem, dezena simples. O 9, terceira ordem, centena simples. O 7, quarta ordem, unidades de milhar. O 9, quinta ordem, dezenas de milhar. Ok? Continuando. Agora vamos representar a população indígena da região centro-oeste no Abaco. Você vai observar essa figura lá na sua página 145 do seu livro, que é 130.494. Pode prestar atenção na figura. 4 unidades, 4 centenas ou 400 unidades. Que é o 4 unidade, 9 dezena, 4 centena. O 0 unidade de milhar, o 3 dezena de milhar e o 1 centena de milhar. Note que um mesmo algarismo pode ocupar diferentes ordens em um número, ok? Agora você vai observar os quadros que estão na página 146, começando pelo quadro no início da página. Observe o quadro de classes e ordens.
que é a primeira classe e a segunda classe. A primeira classe são as unidades simples. A segunda classe é a unidade dos milhares, ok? Primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezenas. Terceira ordem, centenas. Quarta ordem, unidades de milhar. Quinta ordem, dezenas de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. A divisão em classes facilita a leitura e a escrita por extenso dos números. Exemplo, o número 629.926 unidades. Mas lá na frente você vai ver que não precisa ser falado as unidades. Observe o número 629.926. O número 629.926 tem 6 ordens. A primeira ordem é o 6 unidades. A segunda ordem é o 2 dezenas. A terceira ordem é o 9 centenas. A quarta ordem é 9 unidades de milhar. A quinta ordem, 2 dezenas de milhar. E a sexta ordem, 6 centenas de milhar. O que você pode estar observando? Que para ler um número, você começa da esquerda para a direita. 629.926. Quando você for colocar em ordem, em classe, você começa da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Para ler um número, fazemos assim: separamos os algarismos em classes. Lemos cada classe, como eu já disse, da esquerda para a direita, ok? Exemplo, de acordo com o censo de 2010, a população autodeclarada indígena no Brasil era 817.963. Vamos representar esse número no quadro de ordens. Olha só, primeira ordem 3, segunda ordem 6, terceira ordem 9, quarta ordem 7, quinta ordem 1 e a sexta ordem 8. Vocês podem observar que começa da esquerda, da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Agora, para ler e escrever, você vai começar da esquerda para a direita. 817.963. Ok? Ao lermos um número, não precisamos pronunciar palavras unidades na classe das unidades simples, tá? 817.963, ok? Você sabia que a distância entre o Sol e a Terra está na classe de milhões? A distância entre o planeta Terra e o Sol é de aproximadamente 149.600.000 quilômetros. Ok? E vamos representar os números no quadro de classe de ordem. Você já viu a primeira classe, a segunda classe e agora a terceira classe. Primeira classe, a unidade simples, a segunda classe dos milhares e a terceira classe dos milhões. O número que a gente acabou de ver, né? Que são 149.600.000 quilômetros de distância entre eles. Pode ver que começa da primeira ordem, 0, 0, 0, quarta, quinta e sexta ordem, 0, 0, 6, sétima, oitava e nona ordem, 9, 4 e 1. Como eu disse antes, né? Quando você for colocar em ordem, você começa da direita para a esquerda. Para melhor entender, de trás para frente. E quando você for ler qualquer número, você vai começar da esquerda para a direita. 149.600.000 quilômetros de distância entre eles. Para escrever um número, começamos da esquerda para a direita, ou seja, das ordens maiores para as menores, preenchendo com 0 as ordens vazias. A última classe, à esquerda, pode ter 1, 2 ou 3 ordens. Veja o exemplo do livro. 47.209.548 unidades. Ok?
façam a atividade da página 147, resolvam e enviem para a tia Dilda. Até a nossa próxima aula de matemática. Um bom dia para todos.